Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nesse sábado, o Vasco conseguiu sua segunda vitória na Série B 2022, se mantendo invicto na competição. Agora o time tem 2 vitórias e 4 empates em 6 rodadas e ocupa a 5ª colocação na classificação. A vitória foi fundamental para a equipe, mas o desempenho, mais uma vez, foi ruim, com exceção de algumas mudanças que o técnico Zé Ricardo fez no segundo tempo, que resultaram exatamente nesse gol de 1-0 do Vasco, marcado pelo Gabriel Peck. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na análise de hoje. Então, se você é vascaíno, gosta de análise tática, gosta de análise de jogadores e está curtindo o conteúdo aqui do canal, já chega deixando o like e se inscreve se você ainda não é inscrito. Bora para a análise. Bom, vou começar essa análise, na verdade, pelo fim, pela entrevista coletiva do Zé Ricardo, que foi onde ele explicou, por exemplo, a opção dele pela utilização do Getúlio como titular. Ele sacou o Figueiredo, que vinha jogou pelas últimas partidas, desde a lesão do Eric, e entrou com o Getúlio atuando pelo lado direito com o Gabriel Peck mais aberto pela esquerda. Por que eu vou começar por isso? Porque exatamente o que o Zé Ricardo explicou que foi a estratégia do time diz muito sobre o que foi a atuação do Vasco no primeiro tempo e sobre o que mudou no time para a segunda etapa com a entrada do Figueiredo, do Juninho e também do Palácios. E essa jogada inicial aqui mostra um pouquinho dessa ideia. O que o Zé Ricardo falou na coletiva? Ele falou que a opção pelo Getúlio foi exatamente tentar gerar uma vantagem pela estatura do Getúlio no jogo aéreo, pela estatura do Getúlio, para gerar uma vantagem no jogo aéreo em cima do Diego Renan, que é um lateral mais baixo. Inclusive, isso é algo que a gente falou diversas vezes nas lives aqui do canal na temporada passada. Era uma dificuldade, por exemplo, do próprio Vasco do ano passado com o Zeca como lateral. O Zeca, um lateral mais baixo, muitas vezes era batido por um jogador mais alto, esse extremo mais alto, um ponto, enfim. Daí depende muito da função de cada jogador, mas basicamente esse atacante de lado. A gente viu o Aleph Manga levar vantagem várias vezes, não só contra o Zeca, mas na Série B de um modo geral, o Breno do Náutico, o Yuri Castilho no CSA, o Bruno Sávio no Guarani, enfim, muitos jogadores de lado do campo, usando, a gente vê na Série A, por exemplo, o Bruno Henrique no Flamengo fazendo muito isso, esse ponta, esse extremo mais alto, subindo nas costas do lateral mais baixo. Foi o que o Zé Ricardo tentou fazer com o Getúlio em cima do Diego Renan e não funcionou no primeiro tempo. Mas além disso não funcionar, além do Vasco não ter conseguido finalizar com o Getúlio em cima do Diego Renan, o Vasco teve uma outra dificuldade por conta disso. Já que o Getúlio tinha que agredir as costas do Diego Renan, ele obrigatoriamente tinha que jogar mais aberto pelo lado direito. Então o que a gente viu no Vasco no primeiro tempo? Um Vasco tendo saída só pelo lado esquerdo, apesar do Edmar fazer a linha de 3 lá atrás, junto com a dupla de zaga, você tinha o Nenê e o Gabriel Peck mais pelo lado esquerdo, exatamente para tentar fazer esse cruzamento, construir por ali e fazer esse cruzamento para o lado direito para pegar o Getúlio em vantagem por conta da estatura contra o Diego Renan, o que acabou não acontecendo. E aí você teve a dificuldade, o Vasco teve a dificuldade de uma aproximação por dentro. Nem Yuri, nem Andrei, com a bola, conseguiram dar essa sustentação para esses jogadores de lado. Como o Nenê caía para a esquerda para compensar a falta de subida do Edmar, o Vasco ficava com 2 jogadores pela esquerda, nenhuma aproximação por dentro, e esse lance aqui vai mostrar um pouquinho exatamente sobre isso, e os lances seguintes que eu vou mostrar também, inclusive o gol do Vasco, as mudanças do segundo tempo, vão mostrar isso. Ficavam 2 jogadores isolados pela esquerda, você não tinha aproximação do Raniel, que já não tem feito essa aproximação. O Raniel terminou a partida com 2 passes certos só em 90 minutos em campo, é muito pouco, é ínfimo, a participação do Raniel com a bola, a não ser quando ele aparece para finalizar. Fora isso, na construção, ele não desenvolve. E com o Getúlio aberto na direita, era menos um jogador para construir. Então você não tinha Yuri e Andrei participando bem dessa construção, você não tinha o Raniel participando e você não tinha também o Getúlio. Isso muda um pouquinho no segundo tempo. E eu vou mostrar esse lance aqui, que é do finalzinho do primeiro tempo. É a primeira vez que o Edmar sobe. E mesmo assim, nesse lance, o Peck está na área e o Nenê só que está aberto aqui. Então você vê a dificuldade do Vasco. O Yuri não dá linha de passe, tem um jogador entre ele e a bola. O Andrei está fixo, está plantado e não se aproxima para dar para ser um apoio, para dar uma opção de passe para o Edmar. O Edmar só tem a opção aqui de voltar para o Nenê ou cruzar para a área. E isso era também a estratégia. Como eu disse aqui, a ideia do Zé Ricardo era utilizar esse cruzamento para pegar o Getúlio. Nesse lance, o Edmar não acha o Getúlio.
mas já acha exatamente o Gabriel Dias usando essa vantagem que ele também tem, é um jogador alto, e a gente tem visto muitas vezes o Gabriel Dias entrar na área para finalizar esse cruzamento. Jogo passado, jogo anterior a esse, teve um lance do Nenê que ele cruza, o Gabriel Dias quase marca, né, de cabeça, e agora ele consegue cabecear e o goleiro faz a defesa. Com exceção da falta batida pelo Nenê, que também iniciou numa construção pela esquerda entre Peck e Nenê, que a Peck acaba sofrendo a falta e o Nenê bate, essa foi a única lance onde o Vasco conseguiu finalizar no gol do CSA na primeira etapa. Exatamente dentro da estratégia que o Zé Ricardo montou, mas muito pouco, né? Um lance em 45 minutos e o Vasco sem conseguir construir. No segundo tempo, o Vasco mudou. O que mudou no Vasco? Além das peças, o Juninho entrou na vaga do Andrei, e o Juninho foi um jogador mais participativo do que o Andrei. Isso segurou um pouquinho o Yuri mais para trás, liberou o Edmar pela esquerda, que já aparecia ali naquele lance no finalzinho do primeiro tempo. Como o Vasco precisava da vitória dentro de casa, aí o Zé Ricardo optou por lançar um pouquinho mais o Edmar à frente. O Juninho deu essa sustentação um pouco mais por dentro, e Yuri ficou um pouco mais preso. E aí vem a grande sacada, a entrada do Figueiredo na vaga do Getúlio. O Getúlio, que antes tinha que ficar preso no lado direito para tentar criar uma superioridade em cima do Diego Renan no jogo aéreo, o Figueiredo já não tinha essa necessidade. Ele podia flutuar muito mais no ataque. E essa movimentação dele, junto com a movimentação do Edmar e a entrada do Juninho, passou da linha de passes para o Vasco, além, claro, da boa entrada do Palácio, que a gente já falou aqui no canal, tem vídeo específico sobre isso. Então, a qualidade do Vasco na construção, naqueles minutos finais, a partir das mudanças, vieram muito por conta, não só da entrada do Palácio, mas também a entrada do Figueiredo, que tornou o ataque mais móvel, e essa subida do Edmar, e essa entrada do Juninho mais participativo também. Aqui a gente vai ver exatamente o que não teve naquele lance anterior. Falei aqui, né, do Edmar com o Nenê sozinho pela esquerda naquela jogada. Aqui você tem o Peck na construção pela esquerda, o Nenê tinha saído, o Palácios vem pela esquerda junto com ele, como a gente viu muitas vezes, Peck e Nenê pela esquerda no primeiro tempo, mas aí você já tem a subida do Edmar pro ataque. Você tem o Juninho mais um pouco por dentro, tentando gerar uma opção de passe. E aí o Figueiredo, até que nesse momento, ele tá aberto lá na direita, fazendo a função que foi do Getúlio. Mas a gente vai ver nos lances seguintes como é que o Figueiredo muda o tempo todo de posição no ataque. E aqui acaba saindo passe do Palácio, uma tabelinha com o Edmar. O Edmar consegue fazer a triangulação para o Peck finalizar a primeira boa chegada do Vasco na segunda etapa, exatamente logo depois da entrada desses jogadores. E aí você tem Juninho participando da jogada, e aqui mais uma vez, Juninho construindo por dentro, Yuri ficando um pouquinho mais, o Edmar mais à frente. Olha o triângulo mais uma vez feito. Palácios, Peck, Edmar. Juninho por dentro na construção, algo que o Andrei não conseguiu fazer. Mais atrás, ao invés do Edmar, quem ficou foi o Yuri. E aqui a gente já vê a modificação. O Gabriel Dias entrando pela direita, olha o Figueiredo. Figueiredo por dentro. Figueiredo fazendo como se fosse um falso 9 ou mesmo a função do 9. Já que o Raniel não participava do jogo, o Figueiredo foi lá por dentro participar. E aí você passa a ter a triangulação pelo lado, olha, mais uma vez, bola no Edmar, cruzamento, Figueiredo dessa vez por dentro. Figueiredo, que antes estava pela direita, agora aparecendo por dentro. E a jogada se desenrola. E aqui acaba sendo o lance do gol. E aí é um outro detalhe que eu queria mostrar. Eu vi muita gente falando, e com razão, valia o detalhe, né? Da jogada do Peck no gol, ele deve ter saído da linha de impedimento. Deve ter saído de uma zona de impedimento. Né? No início da jogada ele estava impedido, ele dá um passo para trás e aparece exatamente para finalizar. Mas o que eu queria mostrar nessa jogada, na verdade, é a movimentação mais uma vez do Figueiredo. E algo que a gente falou várias vezes durante a live, durante a partida, né? Eu tenho feito comentários durante o jogo e eu falava exatamente sobre como o movimento não pode ser sempre igual de todos os jogadores. Futebol não é uma corrida, não é quem chega primeiro no gol, né? Só o jogador, você tem que levar a bola até lá. E para fazer isso, você tem diferentes movimentos. Então não adianta todo mundo correr em direção ao gol e você deixar espaços atrás. E é exatamente a diferença aqui do movimento. O Figueiredo é quem recupera essa bola aqui atrás e abre para o Palácio na direita. E aí ele faz o movimento natural de quem joga pelo lado. Que se tem um outro jogador ocupando, principalmente seu meia central, que é o caso do Palácio nesse momento, ele não pode correr pelo corredor. Ele não pode ir pela mesma zona do Palácio. Ele tem que ir por dentro. E ele vem por dentro e o Peck também vem por dentro. Não tão aberto pela esquerda. Acaba que o Peck ultrapassa o Figueiredo na corrida e aqui começa o detalhe da jogada. Você tem o Raniel dando a profundidade, segurando os dois zagueiros. Você tem o Peck fazendo a diagonal para receber. O Figueiredo,
ele faz exatamente o movimento inverso. Ele faz a leitura do que está acontecendo, ele sabe que o companheiro dele está pela direita, um está fazendo diagonal e o outro está na frente. Tem jogador, e a gente tem visto isso constantemente no Vasco, que ataca todo mundo ao mesmo tempo a área. O Figueiredo, o que ele faz nesse exato momento? Ele está sendo acompanhado pelo Gabriel, está sendo bem marcado. Ele para na jogada. E a partir do momento que ele para, o Gabriel continua, o passe do Palácio acaba saindo para o Gabriel Peck, não é bom, mas olha o que acontece. O Figueiredo se desmarca. A partir do momento que ele não agride o mesmo espaço que o companheiro dele, ele se coloca numa posição melhor. Ele não está à frente de ninguém, mas ele está desmarcado. Ele dá uma parada, a marcação passa, a bola sobra para ele, ele finaliza na trave e na sequência o Peck acaba fazendo gol. É o que a gente falava, às vezes até eu brinquei, né, falei que é um efeito sanfona, né, da jogada. Você fecha e abre, você tem que ter os dois movimentos, de abrir e fechar. Se um dá profundidade, o outro tem que dar opção para o passe curto. Mesmo o passe não tendo saído direto para o Figueiredo, ele se colocou numa posição onde ele poderia receber. E aí ele contou com a sorte de um corte errado da defesa do CSA, a bola sobrou para ele e quase sai o primeiro gol do Figueiredo. Até acho que merecia, não só pela atuação de hoje, mas pelas atuações que ele tem tido. Já falei aqui no canal. Para mim, nesse elenco hoje do Vasco, pelo que tem jogado no momento, para mim o Figueiredo é titular dessa equipe e mostrou mais uma vez nessa entrada contra o CSA.